Gravidez e polêmica. Duas coisas que andam lado a lado. Quando a mulher engravida, aparecem muitas pessoas fazendo perguntas e aconselhando na intenção de ajudar. Mas por outro lado, aparecem também aquelas pessoas que vão te criticar, que vão criticar a grávida e que só vão mesmo querer dar pitaco e se intrometer. Então hoje eu vim falar sobre 5 polêmicas da minha gravidez. Bom, se você caiu nesse vídeo aqui por acaso, meu nome é Rebeca Lira, eu estou grávida de 5 meses e meio, tô com 22, 23 semanas no dia que vocês estão assistindo esse vídeo. E esse vídeo aqui não é uma indireta para ninguém, porque graças a Deus eu vivo rodeada de pessoas com noção e não pessoas sem noção. Então esse vídeo não é indireta para ninguém, de verdade, para ninguém mesmo. São só 5 temas que é uma polêmica para toda grávida, seja porque tem gente se intrometendo ou não, mas não deixa de ser. Como eu falei, existem pessoas que sempre vão aconselhar a gravidinha, sempre vão querer ajudar, e isso eu adoro, é super válido, inclusive pra mim, né, no meu caso que eu sou mãe de primeira viagem, minha primeira gestação, minha primeira gravidez, então sempre vão aparecer aquelas pessoas na intenção de ajudar. São sempre bem-vindas essas pessoas pra mim, pelo menos no meu caso eu gosto. Mas também sempre tem aquelas pessoas que vão criticar a grávida, que vão dizer que a grávida deve fazer tal coisa de tal jeito, senão o bebê não vai se dar bem, senão o bebê vai ficar ruim, não vai ficar saudável, e enfim, coisas que a grávida tem que fazer, senão não será uma boa mãe. E pessoas assim, gente, não seja essa pessoa, viu? Não seja essa pessoa. E eu não tô fazendo esse vídeo na intenção de ser julgada, tá? Nem criticada. Eu só quero mesmo abrir esse diálogo aqui com vocês sobre esses assuntos, porque são escolhas que eu fiz como mãe, como gestante, como grávida. Estou aqui apenas para abrir esse diálogo mesmo. Então vamos começar pelo mais polêmico? Pois é, o parto. Algo que só deveria caber à mãe, à grávida, à gestante, à pessoa que vai passar pelo processo, mas que infelizmente não cabe só a ela, porque muitas pessoas aconselham e muitas pessoas se intrometem. Eu já recebi conselhos de mães, amigas minhas, que já passaram pelo normal e aconselharam eu a ter o parto normal, e outras que já passaram pela cesárea e me aconselharam a fazer cesárea. Disseram que é melhor o normal ou disseram que é melhor a cesárea, enfim. Mas aí é que tá, foram conselhos, e foram conselhos de pessoas, de mulheres que já passaram pela experiência do que aconselharam. E ainda assim foram só conselhos. Não me senti julgada de maneira alguma por essas amigas minhas, mães, que passaram por isso e me aconselharam. Nenhuma delas, porque todas as com quem eu conversei sobre isso sabem a minha escolha, sabem a minha decisão, e por nenhuma delas eu me senti julgada. Então sim, gente, eu vou ter a minha filha, nossa filha, a minha Nazuri, via cesárea, via parto cesárea. Muito antes de engravidar, de pensar em engravidar, quando eu imaginava isso, eu já tinha na minha mente, assim, a ideia de que eu ia escolher ter cesárea. Mas isso nunca foi uma decisão 100% concreta. Porque assim, eu tinha noção de que só ia conseguir escolher quando passasse pelo processo, quando eu estivesse lá gravidinha e perto de ter o neném, enfim. Eu sabia que eu só ia escolher quando passasse, mas já tinha na cabeça aquela ideia de que eu preferia cesárea. Até que engravidei e fui pro meu obstetra. Já nas primeiras consultas com o obstetra, eu comentei, a gente já falou sobre o parto, acho que foi na primeira e na segunda consulta, só que eu falei pra ele que eu sou uma pessoa que tem asma e que eu canso com uma facilidade absurda. Gente, se eu ficar muito tempo em pé, eu já começo a ficar cansada. Se eu correr, eu já começo a ficar cansada. Então eu comentei pra ele sobre isso. E aí ele me encaminhou pro pneumologista. E no pneumologista, eu fiz um exame que eu nunca tinha feito na vida, que é o exame de capacidade pulmonar. Esse exame mede quanto o nosso pulmão funciona. Como o nome mesmo já diz, né? Capacidade do nosso pulmão. E, se eu não me engano, o mínimo é 60% ou é 70%. Acho que é, enfim, eu acho que é 70%. Mas pode ser 60%. Enfim, fiz esse exame e a minha capacidade pulmonar deu 58%. Pois é, 58%, o que é abaixo do mínimo. Então, desde que eu fiz esse exame, que eu nunca tinha feito, como eu falei, muita coisa clareou assim na minha mente, porque eu passei a entender por que eu canso com tanta facilidade e passei a me tratar com mais carinho, porque eu sempre achei isso uma frescura. Mas não é, gente. Foi comprovado por um exame que, de fato, eu canso com mais facilidade porque a capacidade do meu pulmão é abaixo do mínimo. Eu fico rindo porque assim, gente, eu não vou chorar, né? Voltei pro meu obstetra, mostrei pra ele o exame, a minha capacidade pulmonar, ele viu, e aí sim descartamos qualquer possibilidade de fazer um parto normal. Por quê? Porque parto normal envolve força. O trabalho de parto pode levar, sei lá,
poucas horas, poucos minutos, ou pode levar tipo um dia, gente. Imagina o parto, você fazendo lá a força e tal, tendo toda aquela dor por, sei lá, horas e horas, estar fazendo tudo isso, estar cansando. Aí imagina, eu tenho uma crise de asma no momento do trabalho de parto, aí tem que me acudir enquanto tá acudindo o neném que vai nascer. Ai, gente, a gente preferiu médico, meu esposo e eu fazermos o parto via cesárea por conta disso também. E assim, gente, sinceramente, uma grávida já passa por tanta coisa, emocionalmente falando, psicologicamente falando. Fisicamente eu não vou nem tocar nesses méritos, né, porque é meio óbvio. Mas aqui dentro, que a última coisa que uma grávida precisa é ser julgada ou tida como menos mãe porque escolheu ter o parto via cesárea. Tem gente que diz que parto via cesárea não é nem parto. Começar que não é nem parto. Uma mãe que pariu via cesárea nunca pariu, nunca sentiu a dor real da mãe. Tem gente que diz isso. Então, gente, sério, não falem isso, não sejam assim, pelo amor de Deus. Se todo mundo respeitasse a escolha da coleguinha, que é só da coleguinha, não é você que vai parir, não é a pessoa que tá julgando que vai parir, é só aquela coleguinha lá. Se todo mundo respeitasse, o mundo seria tão mais fácil. Mas enfim, isso não acontece. E eu já vi muitos vídeos menosprezando mesmo mães que escolhem ter o parto via cesárea, seja por qual motivo for. E isso é tudo que uma grávida não precisaria assistir. Mas infelizmente assiste, né? Mais uma vez, conselho é diferente de julgamento, tá bom? Eu já recebi conselhos de mamães que tiveram via normal e me aconselharam a ter via normal, mas elas não me julgaram quando eu falei que não ia ter normal e ia ter cesárea. Em momento algum me julgaram. Então, conselho é diferente de julgamento. Outra coisa que é polêmica, mas que eu confesso que não tá me afetando até agora, é a amamentação. É um assunto delicado porque, infelizmente, nem todas as mamães conseguem amamentar. Seja porque o peito não produziu leite, enfim, seja porque o bebê machucou muito o peito da mãe, o bico do peito da mãe, por N motivos. Tem mamãe que não consegue amamentar, então é um assunto que pode ser um pouco delicado. Mas vocês acreditam que tem gente que julga uma mãe que não amamenta seu filho porque não conseguiu? Sério, gente, tem gente que julga isso, porque eu já vi inclusive com famosas sendo julgadas porque pararam de amamentar o bebê com, sei lá, 3 meses, porque pararam de produzir leite, ou porque o peito da mamãe estava num estado muito crítico, e aí foi aconselhado ela a parar. Vocês acreditam que tem gente que julga isso? Eu acho que talvez seja até pior do que o parto, porque o parto, querendo ou não, pode ser uma escolha, mas a amamentação você não controla o quanto seu peito vai sangrar e machucar, e você não controla o tanto que você vai produzir de leite. Claro que tem exercícios e tal, que podem ajudar e tal, mas não é 100% de certeza, e tem gente que julga até isso. É claro que eu quero amamentar, é um desejo meu, quero sim, e eu tô fazendo exercícios e tô me cuidando, enfim, pra conseguir amamentar. Eu sei o que se deve fazer e eu estou fazendo, mas eu coloquei na minha cabeça que eu posso não conseguir, e tá tudo bem se eu não conseguir, gente. Eu aposto que se uma mamãe tivesse que escolher, uma mamãe que não conseguiu amamentar, tivesse que escolher entre conseguir ou comprar uma fórmula que o pote é R$200, gente, é óbvio que ela escolheria conseguir, né? Então ninguém que não amamenta porque não quer, não. Amamenta porque não conseguiu, porque não produziu, porque o peito tá muito machucado. Também acho que isso não deve ser motivo para julgamento. Quero muito amamentar, como já falei, mas se eu não conseguir, gente, eu espero não ficar tão afetada e tão triste. Tô tentando trabalhar isso na minha mente, fazendo o possível pra conseguir, mas tentando trabalhar isso na minha mente pra caso eu não consiga. Tá tudo bem se eu não conseguir. Ou nem tudo bem assim, porque a fórmula é muito cara. Mas tá tudo bem. Telas. Outro assunto polêmico, claro, né? São 5 polêmicas. E outro assunto onde as pessoas gostam de dar pitaco na vida da mãe, meu Deus. É gente que julga a mãe por deixar o filho assistir desenho, é gente que julga a mãe por não deixar o filho assistir desenho. É difícil agradar. E aí veio que Yurinho e eu decidimos sobre isso. Nós decidimos não oferecer telas pra nossa filha, pra Ana Azuri, pelo menos até os 2 anos. Existem estudos científicos que comprovam que a exposição das crianças à tela antes dos 2 anos pode contribuir para atraso de fala, atraso no desenvolvimento e dependência também, né? Porque tem muita criança que fica de fato viciada naquilo. Se adulto fica viciado, imagina uma criança. Então o que nós decidimos foi não oferecer telas à Ana Azuri antes dos 2 anos. Só que aí vem a questão da realidade, né, gente? Realidade. Que quando a realidade bate na porta, as coisas mudam. E nós temos plena consciência disso. E um fator muito importante para isso é o seguinte: Yuri e eu trabalhamos com
telas. Nos divertimos com telas. Tudo na nossa vida, no nosso dia, de segunda a sexta, envolve telas. Ele fica 8 horas do dia dele, 9 horas na verdade, do dia dele, numa tela de computador trabalhando, e eu fico 8 horas do meu dia numa tela de computador trabalhando. Quando a gente larga, vamos pra tela de celular, seja pra nos divertir, ou pra tela da televisão pra assistir alguma coisa, ou eu também pra tela de outro computador pra editar vídeo, e enfim. Gente, a gente é rodeado por telas. É uma coisa meio inevitável hoje em dia. Porém, como eu falei, é sim um desejo nosso de não oferecer telas à Ana Azuri antes dos 2 anos. Mas aí, como eu falei até no tópico da amamentação, é uma coisa que a gente tem que trabalhar na nossa mente, porque se a gente não conseguir, a gente não vai ser menos pai, menos mãe por isso. Porque nós dois, vivendo rodeado de telas, seja pra trabalho ou pra lazer, todos os dias, não oferecer isso pra Ana Azuri vai ser difícil. Porém, é uma dificuldade que nós estamos dispostos a enfrentar e tentar vencer, né? Aí fica nas mãos de Deus e também do nosso esforço de ver se a gente vai conseguir ou não. Mas o nosso desejo é não oferecer telas à Ana Azuri antes dos 2 anos. E eu sei que tem muita gente que diz que isso é frescura, que isso é besteira, que isso é coisa tipo de hoje em dia só, que antes não tinha isso. Mas, gente, antes também não tinha toda essa dependência de tela que tem hoje em dia, não. Antes, criança brincava na rua, livremente, e hoje em dia não brinca por causa das telas, mas também por causa da violência. E aí fica em casa enfurnada numa tela de celular, ou de televisão, de videogame. Enfim, não dá pra comparar a época que eu vivi, que fui criada, com a época que a Ana Azuri vai viver e vai ser criada. Hoje em dia, o acesso a telas é muito mais facilitado. Tem escolas que oferecem telas, né? Mas claro que não na idade de Ana Azuri, até os 2 anos não vão oferecer. Mas não dá pra comparar a criação que eu tive em relação a telas com a criação que a Ana vai ter em relação a telas. Porque hoje em dia, existe muito mais do que na minha época de criança. Porém, como eu falei, desejo nosso é não oferecer até os 2 anos. E a grávida aqui acabou de perceber que não são 5 polêmicas e sim 4. Perdoe a minha mente de grávida esquecida. Esse é um assunto que não tem discussão. Bebê não come doces. Ponto final. Bebê não tem que comer doces porque não faz bem de forma alguma para a criança. Não ajuda em nada, não traz benefício nenhum. Gente, bebê não deve comer doce e acabou, gente. É um bebê. Não tem nenhum benefício o açúcar para a criança. Eu sei que também vai ser uma coisa difícil, mas Yurinho e eu estamos dispostos a nos dedicarmos muito à alimentação de Ana Azuri. Mais uma vez, vai ser difícil e eu tenho consciência de quando a realidade bate na porta as coisas mudam, mas o nosso desejo é de não oferecer doces também até os 2 anos, pelo menos até os 2 anos, para Ana Azuri. E não tem essa de, ai, coitada, não vai saber o que tá perdendo, vai sentir falta. Gente, ninguém sente falta daquilo que nunca teve. Só Neymar que tem a saudade do que nunca viveu ainda. Criança não. Então, Ana Azuri não vai comer doces. E se eu sonhar que alguém deu doce escondido pra Ana Azuri, esse alguém vai sair do nosso ciclo de amizade. Eu tô rindo, mas é sério. Não deve dar doce à nossa filha não, tá? Até porque, como ela vai ser uma criança não acostumada a isso, isso pode gerar alguma coisa nela. Já vi casos de mamães e papais que não ofereciam doce aos filhos, ao bebê. Aí algum parente, ou sei lá, foi algum amigo, deu doce ao bebê. E aí o bebê foi pra onde? Pra emergência. Aí me disse, a pessoa que ofereceu vai estar lá na emergência cuidando do bebê? Não vai, quem vai estar é o pai e a mãe. Então não se deve oferecer doce à criança se os pais não oferecem. Se os pais oferecem, ó, aí você pode pedir permissão e oferecer também. Mas no nosso caso, a gente não vai oferecer e, por favor, não ofereçam. Obrigada. Gente, eu acho de coração que a gente não vai ter problemas com essas coisas que eu falei. E eu não só acho, como eu espero que a gente não tenha, porque nossos amigos e nossos familiares que convivem mais de perto com a gente são pessoas com noção, graças a Deus. Mas esses assuntos, essas polêmicas, eu tirei com base no que eu ando vivendo e pesquisando, né? E assistindo sobre gravidez. E mesmo quando, sei lá, é um vídeo de uma pessoa X pra mim, que eu não sei quem é e tal, mas quando é um vídeo criticando algo que eu escolhi, por exemplo, pra mim ou pra minha filha, acaba afetando. Como eu falei pra vocês sobre parto, eu já vi vídeos menosprezando mães que escolhem ter cesárea, dizendo que primeiro que a mãe nem pariu de verdade e que nunca vai saber o que é a dor de ser uma mãe. Isso é ridículo. Isso é muito ridículo. Então, acho que a gente não vai ter problemas com as pessoas que convivem conosco. Aí eu agradeço aos nossos amigos e amigas mamães também, né, principalmente, por todos os conselhos. É cada conselho bom que me dão, inclusive o conselho pra preparar o seio pra amamentação. Estou seguindo conselhos sobre o pós-parto, recuperação. Então agradeço muito cada conselho e, por favor, me deem mais conselhos, porque eu pesquiso muito, tenho estudado bastante sobre, mas um conselho assim, cara a cara, de alguém que já passou ou está passando por isso, é sempre mais válido. E vamos de barriguinha, eu estou com 23 semanas no dia que vocês estão assistindo esse vídeo
E a barriguinha está deste jeito aqui, ó. Olha que barriguinha grande, gente. Agora vai só crescer mesmo, porque antes a Ana Zuri estava se formando e agora a Ana Zuri está crescendo. Olha só. Tá um pouco vermelha, se vocês estiverem vendo algumas manchas vermelhas, é alergia, porque toda vez que eu tomo banho eu fico assim. Mas é normal, todo banho eu fico assim. Olha, o Yurion largou e ele tava trabalhando. Vem cá, dá um oi. Faz tempo que tu não aparece. Oi. Olá. Tava falando sobre as polêmicas da gravidez. Babados. Vamos ver se ele sabe todas. Qual vai ser o parto? Você sabe? Sobre telas. Não. Até quando? 2 anos. Sobre doces. Não. Até quando? 2 anos, não é? A amamentação é aquela que eu falei que ainda não tem me afetado, né? Eu vou amamentar, quero amamentar ou não. Sim. Então ele sabe tudo. Tchau. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem com... Eu inverti a ordem. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.